Vamos a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Hoje vamos falar a respeito da representação gráfica e três pontos são primordiais. A princípio, o que seria essa representação gráfica? A outra é a respeito do plano cartesiano, quando a gente vai precisar localizar os pontos. E por último, a própria construção do gráfico a partir de uma certa expressão. Então, neste caso, é sempre importante você ter um bom material e não esqueça, nós normalmente indicamos os livros de Fundamentos de Matemática Elementar, volumes 1 e 2, a Matemática do Ensino Médio, volume 1 e Temas e Problemas. Lembrando que você pode também utilizar o livro de Temas e Metas. Então, para dar início à nossa aula, vamos aqui à nossa função, o gráfico de uma função. Primeira coisa é a sua representação. Está aqui uma representação onde ele trata da taxa de desemprego, e isso baseado na porcentagem da população economicamente ativa no ano de 2010. Tá? Mas aí você vai observar que ele começa de 2006 a 2010, variando de acordo com a cor, ok? Então, um dos pontos que nós vamos aqui tratar é como chegar a estas expressões. Claro que cada ano você tem um gráfico diferente, mas para tal, vejamos aqui uma representação do gráfico, de um plano, na realidade, cartesiano. Representei aqui 3 pontos. A pergunta é como saber que pontos são esses? Então, vamos aqui colocar para vocês apenas a representatividade desses pontos. Você vai observar que o ponto A ele vai ser dado por 1 para o valor de x, representado no eixo das abscissas, está aqui 1 para x, e o valor de y é igual a 3. Já o ponto B ele vai ser dado por quem? Esse mesmo ponto B está localizado aqui, e ele vai ser dado por quem? Por menos 1 para x, e o valor de y seria igual a 2. Por último, o ponto C, ele está sendo representado no eixo x por menos 2 e pela ordenada também menos 2. Das situações que nós temos que observar aqui, que para cada ponto que você tem uma certa localização. Note que os eixos x e y, eles dividem o plano cartesiano em 4 regiões. Cada uma dessas regiões é chamada de quadrante. Portanto, aqui no primeiro quadrante, você tem que os valores de x são maiores do que zero e o y também maior do que zero. Já no segundo quadrante, o valor de b é menor do que zero, o valor de x, e o valor de y maior do que zero. Já no terceiro quadrante, onde eu tenho o ponto C, o valor de x e y são negativos, menores do que zero. No quarto quadrante, você tem o valor de x maior do que zero, o valor de y menor do que zero. Já se um ponto se encontrar sobre um dos eixos, neste caso, se ele se encontrar sobre o eixo das abscissas, o valor para y é zero. Já se ele se encontrar sobre o eixo das ordenadas, o valor para x aqui vai ser igual a zero. Portanto, vamos tirar algumas observações aqui deste plano cartesiano. A primeira observação é que a cada par ordenado corresponde um único ponto no plano cartesiano. Esse ponto A, só existe o ponto A, não existe um outro ponto com as mesmas coordenadas. Pode até dar um nome diferente, mas o par ordenado vai ser o mesmo. Bom, a cada ponto do plano cartesiano corresponde um único par ordenado. Então, a cada par ordenado corresponde um único ponto. E cada ponto do plano corresponde um único par ordenado. Terceira observação é que todo ponto P de x, y do primeiro quadrante tem a sua abscissa maior do que zero e a sua ordenada também maior do que zero. Já se tiver no segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Já no terceiro quadrante, tanto a abscissa como a ordenada são menores do que zero, são negativos. E por último, no quarto quadrante, o x é maior do que zero e o y menor do que zero. Só lembrando que é sempre importante você ter essa noção de representatividade, ok? Uma vez que, ao se ter uma ideia de qual quadrante um ponto se encontra,
Fica mais fácil de fazer a sua localização. Bom, vamos para a construção do gráfico de uma função. A primeira coisa que nós precisamos fazer é marcarmos os pontos no plano cartesiano. Segundo, esses pontos do plano cartesiano compõem o gráfico da função. Bom, vamos primeiramente pegar aqui essa situação, construir o gráfico da função de a em b, definida pela lei f de x igual a 2x menos 3, onde aqui você tem um ponto muito importante. Observe que é o conjunto A e o conjunto B. Tanto A como B são dados apenas por elementos únicos. Neste caso, para cada elemento de A, tem que ter um correspondente em B. Para tal, como eu tenho uma lei de formação, eu vou pegar esses valores de A, que vão corresponder ao ponto de partida, seria o meu valor para x, e ele tem que chegar em um desses elementos de B, que é o conjunto de chegada, onde você determina a imagem. Portanto, nós temos aqui que, primeiramente, vamos escolher valores para x do domínio e substituí-lo na função e determinar o y. Neste caso, eu vou calcular o f de menos 1, o f de 0, o f de 1 e o f de 3. Ora, fazendo isso, quando x for menos 1, quem é o f de menos 1? É 2 vezes o valor de x, que é menos 1, menos o 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 3 dá menos 5. Portanto, você tem o ponto menos 1, menos 5. O valor de x é menos 1, o valor de y é menos 5. Já com respeito ao valor de x igual a 0, o f de 0 é o quê? 2 vezes 0, menos 3. 2 vezes 0 é 0, menos 3 dá menos 3. O próximo ponto é 0, menos 3. Faz-se a mesma coisa com respeito ao 1 e ao 3. Portanto, você determina aqui 4 pontos. Esses 4 pontos nós precisamos localizá-lo no plano cartesiano. O primeiro ponto, observe, menos 1, menos 5, ele se encontra no terceiro quadrante. 0, menos 3, ele se encontra sobre o eixo das ordenadas. Já 1, menos 1, o valor de x positivo, o valor de y negativo, ele está no quarto quadrante. E 3, 3 se encontra no primeiro quadrante. Fazendo essas localizações, você tem esses pontos. Observe que aqui eu não posso ligar estes pontos, por mais que nos apresente aqui como se fosse uma função afim ou uma função do primeiro grau. Mas ele pediu somente para esses pontos específicos. Ou seja, uma vez que o domínio é dado por elementos únicos, 4 elementos, portanto, na imagem nós temos 4 elementos também. Portanto, você determina 4 pontos que eu chamei de A, B, C e D, que é a sequência com que vão aparecer aqui, ok? Vamos para o próximo exemplo. Neste próximo exemplo, fazer o gráfico de f de x igual a 2x menos 3, definida onde eu tenho aqui o domínio, que seria quaisquer valor de x, só que no intervalo de 0 até 5. No primeiro exemplo, nós notamos que ele deu alguns pontos para A, que é o meu conjunto de partida, o meu domínio, e no contradomínio você vai encontrar a imagem. Mas aqui ficou restrito a pontos. Já com respeito a esse segundo exemplo, ele deu a mesma função, só que agora ele trata com um intervalo. Quando ele te der um intervalo, nesse caso, se possível, você pega o primeiro elemento de x, que é 0, o último elemento de x, que é igual a 5. Esses dois têm que estar presentes na hora da construção da tabela. Então, eu escolhi o 0 e o 5 e um número entre eles. Tá? Pode ser que em alguns momentos você precise de mais de 3 pontos para a construção do gráfico. Mas por se tratar de uma função afim, a gente vai ver mais adiante, quando a gente estiver falando de função afim ou do primeiro grau, que com 3 pontos é suficiente construir a sua reta, já que o gráfico da função afim é uma reta. Neste caso, eu vou substituir aqui esses pontos. Lembre-se que a gente já calculou o f, quando o x for 0, dá 0 menos 3. Eu escolhi o 1, o f de 1 vai ser o quê? Menos 1, tá? E o f de 5, que é igual a 7. Portanto, eu tenho 3 pontos. Se eu substituí-los, você vai pegar aqui o primeiro ponto, que eu vou chamar o ponto A, seria 0 menos 3, como eu falei. Como x é igual a 0, o ponto vai se localizar sobre o eixo das ordenadas, no ponto menos 3.
Depois eu tenho o ponto 1 para x com menos 1 para y. E por último, o ponto 5 com 7. Quando eu ligo esses três pontos, você tem um segmento de reta. E observe que ele quer em todo esse intervalo. Diferentemente do primeiro exemplo, onde nós tínhamos apenas 4 elementos para x, aqui não. Você teria que pegar todos os elementos compreendidos entre 0 e 5. Como eu não posso pegar todos, porque eu teria uma infinidade de números nesse intervalo, eu escolhi apenas 3, os extremos e mais um outro ponto. Portanto, eu determinei um segmento de reta. Mas tome cuidado. Se eu tivesse colocado aqui o domínio como sendo os reais, eu teria uma reta e não um segmento. Tá ok? Bom, vamos agora para o nosso último exemplo de hoje, tá? Que seria fazer o gráfico da função módulo de x. Neste caso, novamente, em um intervalo entre menos 3 e 3. Lembrando que os dois estão presentes. Bom, eu vou pegar esses dois pontos, ou melhor, esses dois valores para x, menos 3 e 3, na hora da minha construção. E escolho um outro valor. Lembrando que na função módulo, o gráfico sempre vai estar em formato de V. Ou forma V para cima, ou um V para baixo. Neste caso, nós escolhemos já o menos 3 e o 3, e vamos substituí-los. Lembrando que calcular o f de menos 3 é calcular o módulo de menos 3. E o módulo de um número sempre fica positivo. Portanto, o f de menos 3 é igual a 3, o f de 0 é igual a 0 e o f de 3 é igual a 3. Depois a gente vai ver por que eu escolhi esse 0, quando a gente estiver falando de função modular. Esses 3 pontos aqui é suficiente para a construção do gráfico. Você vai ter aqui intervalo, quando ele é menos 3, o resultado é igual a 3. Quando ele é 3, o resultado também é 3. Quando for 0, dá 0. Lembrando que precisariam de mais explicações para mostrar por que nesse ponto haveria a inversão do gráfico. Ele estava de forma decrescente e passou a ser crescente. Opa, falei de mais um tópico a qual nós devemos estar abordando nas próximas aulas, que é a função crescente, decrescente ou constante. Isso é importante na hora da construção do nosso gráfico, saber em quais intervalos nós vamos ter essas funções crescente ou decrescente ou constante. Lembrando que, dependendo da função, uma função pode ser determinada por mais de uma expressão. Portanto, um gráfico ele pode variar de intervalo para intervalo. E pode ser crescente, pode ser decrescente ou constante. E ainda tem algumas outras situações a qual nós vamos tratar nas nossas próximas aulas. Então, fique atento para essas aulas e até a próxima aula. Lembrando que você pode ir lá no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aproveita, você que está assistindo essa aula, já deu o seu like ou o seu dislike. Bom, e lembrando aos nossos alunos que está sempre passando algumas questões, eu espero que vocês estejam nos procurando para que possamos estar sanando alguma dúvida que venha a ser apresentada, ok?